Fala galera, beleza? Estão conseguindo me escutar aí? Vou esperar o Diego entrar aqui, tá? Já estamos aqui ainda em quarentena, tranquilo para fazer essa live, mas estou esperando o Diego entrar aqui pra gente já começar, tá? Deixa eu avisar ele aqui, tô avisando ele aqui que nós estamos entrando, tá? Nós vamos falar hoje, para quem não tá sabendo aí, vamos falar sobre como que ficam os fundos imobiliários nessa crise, tá? Que é uma coisa que o pessoal quer muito saber. E vamos falar com um cara que é o papa do assunto aí, que é o Diego da TG Core, que respira isso 24 horas por dia. Aqui, ó. Diego aqui da TG Core. Clica em solicitar para eu te aceitar aqui. Deixa eu ver aqui, fixar, transmitir ao vivo com o TG Core. Te mandei um convite aí. Fala, mestre. Grande Ibrahim, tudo bem, amigo? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Vou melhorar a iluminação aqui um pouco. Maravilha. Pessoal, esse é o Diego, né? A gente já tem uma parceria, uma amizade há muitos anos já. Diego é um cara que chegou nesse mercado de fundos imobiliários quando ainda era tudo mato, né? Vamos brincar assim. Está desbravando o mercado aí há muitos anos. Trabalhou, inclusive, antes de estruturar a TG Core na Rio Bravo, que era, na época, uma das que estava desbravando o mercado de fundos imobiliários também. Ninguém ouvia falar ainda disso no meio normal. Então, hoje, assim, a gente já fez alguns vídeos juntos, né, explicando como é que funcionam os fundos imobiliários, junto com o pessoal da equipe da TG Core, tudo isso. Eu vou até botar o link para vocês depois, se vocês quiserem reassistir. Hoje nós vamos focar um pouco mais de como que ficam os fundos imobiliários na crise, né? Que as pessoas às vezes têm uma visão de muito curto prazo e muito superficial do que é a estrutura de um fundo imobiliário por trás disso, né? Então a gente vai focar um pouquinho nisso, tá? Se quiser falar alguma coisa a mais aí, Diegão, acho que o pessoal, a maioria te conhece aqui, a gente mostra nos outros vídeos a parte mais básica também. Valeu por ter aceitado o nosso convite. É uma honra falar com você sempre, mestre. Pô, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí do Ibrahim, né, dizer que eu sou um grande admirador do trabalho dele aí no Antifrágil, que eu acho que contribui muito de forma bastante consistente na vida de muitas pessoas, né, novos investidores, pessoas que estão buscando o desafio de empreendedorismo. Eu sei o quanto o Antifrágil contribui e realmente impacta na vida dessas pessoas. Então, parabéns aí pelo trabalho, eu sou um grande admirador desse trabalho e estou aqui à disposição para agregar um pouco de conhecimento sobre esse segmento, né, que desde sempre me encantou, né, que é o mercado de fundos imobiliários, né? E, obviamente, como qualquer segmento, ele é feito de altos e baixos e talvez não por culpa dos fundos imobiliários, mas a questão de saúde aí global. A gente está passando por um momento delicado e é nessas horas que a gente realmente tem que vir aqui e dar o conforto, explicar realmente o que está acontecendo e a ideia é que a gente possa contribuir um pouquinho nesse momento aí tão delicado. Obrigado, Ibrahim. Então, maravilha, obrigado, amigo, pela mensagem. Eu acho que essa questão dos gestores de fundos hoje estarem mais próximo dos cotistas é algo muito legal, né? Que antigamente isso não tinha tanta essa proximidade, nem por cultura e graças à internet também, né? Isso fica mais tranquilo. Mas vamos lá, mestre, vamos direto ao ponto aqui, para, ao mesmo tempo, não queremos, né, tampar o sol com a peneira, mas entender o que tem fundamento e o que não tem, né? Ou então o fundamento, às vezes, não está alinhado com a realidade de uma queda de valor, de preço momentânea, né? O que tem feito, você acha, cair, né, praticamente todos os fundos imobiliários, todas as ações, todos os ativos de renda variável tiveram uma queda recente, né, que tem sim algum fundamento, uma surpresa que ninguém esperava, mas o que você acha que pode ter feito ser uma queda talvez exagerada e que talvez até tenha se tornado alguma oportunidade, e o que pode ter sido isso? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de questões técnicas, de garantias, de estrutura e de ações que os gestores estão tomando, igual alguém já perguntou aqui, tá bom? O que você acha que foi o que mais fez gerar essa queda atual? O que é um fundo imobiliário de verdade, né, Ibrahim? Um fundo imobiliário, ele nada mais é do que um veículo, né, que tem um CNPJ e que os gestores, ao criar esse veículo, eles apresentam uma tese de investimento para o mercado
e os investidores que acreditam nessa tese acabam fazendo um aporte, né, adquirindo cotas desses fundos imobiliários. Só que uma vez o dinheiro entrou no fundo, o que o gestor tem que fazer é seguir aquela tese que ele apresentou, né, e pegar esse recurso e aplicar no mercado imobiliário baseado nessa tese. No Brasil hoje, de forma geral, tem alguns tipos de tese dentro dos fundos imobiliários. Tem a tese do segmento de shoppings, né, que foi uma das primeiras e uma das maiores, que esse gestor pegava o dinheiro e comprava a participação em shoppings. Tem a tese dos fundos de logística, que esses gestores pegavam esses dinheiros e compraram galpões logísticos, né, imóveis relacionados à logística. Né? Tem um também que é muito conhecido, que é os fundos de papéis, que os gestores pegam um recurso e compram recebíveis imobiliários. Né? Tem também um segmento chamado de desenvolvimento, que o gestor pega esse recurso e entra de sócio em empreendimentos imobiliários, na maioria deles residenciais, mas acaba em forma geral de desenvolvimento. Então, gente, muito importante, um fundo imobiliário nada mais é do que um veículo que adquire participações em ativos relacionados ao segmento imobiliário, tá? Então, assim, uma grande vantagem desses veículos é que a forma de captar recurso, a forma de levantar capital dos fundos é através de emissão de cotas. Existe uma regra na CVM que os fundos imobiliários não podem pegar dinheiro emprestado. Então, na sua maioria, eles não são alavancados. Então, eles são proprietários de ativos imobiliários e eles não devem dinheiro. Né? Então, isso, numa crise, acaba sendo benéfico, porque ele tem aquela garantia real, ele tem a propriedade real daquele ativo, né? E ele não tem obrigações de compromissos de endividamento. Diferente de empresas, né? De empresas ou patrimônio, você tem lá o seu patrimônio, mas você pode pegar uma dívida. Então, você tem um patrimônio lá de 100 milhões de reais e você tem uma dívida de 50 milhões de reais, tá, né, indo ok, você tem duas vezes o seu patrimônio em relação à dívida. Agora, se o seu patrimônio cair por causa de uma crise para 50, você acaba ficando numa situação delicada. E se o seu patrimônio for para 30 e sua dívida for para mantiver em 50, você pode, teoricamente, quebrar a empresa. Tá? Então, é muito importante. Os fundos imobiliários, devido a essa impossibilidade de alavancagem, eles não podem quebrar. Tá? Eles não podem virar pó como uma empresa devido à impossibilidade de alavancagem do veículo. Tá? Que já responde até uma pergunta de um seguidor aí, se ele tem medo de quebrar e ficar sem o dinheiro dele. Isso existe em qualquer mercado, em qualquer empresa, etc. Mas no mercado de fundo imobiliário em si, isso acontecer seria num caso de crédito, de inadimplência, alguma coisa extrema que não é factível normalmente, porque um fundo no Brasil ele não pode se alavancar, né? Ele tem que investir exatamente no segmento imobiliário, o que ele tem de dinheiro exatamente, né? O máximo que ele consegue investir, né? Exatamente. Mais ou menos por aí, então, né, Diego? Isso, mais ou menos por aí. Então, isso é de uma forma um conforto para o cotista, né, que tem um dinheiro no fundo imobiliário. Agora, vamos dar um exemplo aqui mais simples. Vamos supor que esse fundo comprou um único prédio, tá? Comprou lá o prédio que vale 100 milhões de reais. Então, os investidores colocaram 100 milhões, ele foi lá e comprou o prédio a 100 milhões de reais, e esse prédio está alugado, tendo rendimentos, tarará, tarará. Essa avaliação de 100 milhões do prédio, ela não altera do dia para a noite, né? Aquele prédio vai continuar valendo 100 milhões, tá? Uhum. Eu queria dar o exemplo da cota patrimonial, tá? Então, o valor desse prédio, desses 100 milhões de reais, é a cota patrimonial, é o valor que foi adquirido o imóvel, tá? Só que toda vez que você for investir num fundo imobiliário, você tem que entender essa cota patrimonial, quanto que ela está, né? Hoje tem uma série de ferramentas para a gente conseguir enxergar quanto que está essa cota patrimonial. E é importante olhar uma segunda cota que o fundo tem, que é a cota de mercado, tá? Uma vez esses fundos não... Tá tudo bem? A ferramenta que se criou é a cota de mercado,
que o investidor pode vender e comprar no mercado secundário. Então, influenciada pela oferta e pela demanda, essa cota de mercado pode oscilar, tá? Então, lembrando que o patrimonial lá está em 100 milhões, se essa cota de mercado está em 120 milhões, quer dizer que ela está negociando 20% de ágio. Se essa cota de mercado está a 80 milhões, ela está sendo negociado 20% de deságio. Tá? Então é muito importante os investidores entenderem essa diferença da cota patrimonial para a cota de mercado. Tá? E antes dessa crise do corona, o que estava acontecendo, que muita gente estava até um pouco já colocando em discussão, será que os fundos imobiliários não estão muito caros? Porque existiam alguns fundos devido ao excesso de demanda que estavam tendo a sua cota de mercado acima ou bem acima da cota patrimonial. E eu venho aqui declarar que sim, se a cota de mercado estiver acima, pode ser que esse fundo estivesse caro para um novo entrante. Tá? Só que o que aconteceu nesse momento de crise? Algumas pessoas, pelo pânico causado, pelo esse medo desse vírus, começou lá sem raciocinar, começou a vender as cotas de mercado. Mesmo que a cota patrimonial lá estivesse em 100 milhões e a cota de mercado estava em 120. Aí o cara, não, eu vendo a 110, eu vendo a 108, eu vendo a 107, eu vendo a 105, eu vendo a 100, eu vendo a 97, eu vendo a 95 e essa cota baixou lá para R$80. Então, o que era um sobrepreço passou a ser um subpreço, um deságio em relação à cota patrimonial, tá? Obviamente, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado e muito cuidado aqui. Eu não estou dando recomendação de compra em nenhum fundo imobiliário, não é? Porque a minha função não permite, né? Eu sou um gestor e não um consultor, né? Mas mais do que isso, essa volatilidade, ela pode continuar, tá? Então, quem for adquirir alguma cota de qualquer fundo imobiliário hoje, mesmo entendendo que a cota patrimonial está bem acima e a cota de mercado está abaixo, aparentemente sendo uma grande oportunidade de comprar por um preço barato, essa cota de mercado ainda pode oscilar. Diego, eu comprei aqui a 90, agora caiu para 85. Sim, ela pode oscilar. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor que tem uma cura definitiva, uma vacina, um remédio que resolve essa questão do corona e ela não afeta diretamente a economia, como é o grande medo aí de muita gente, essa cota pode voltar para 120 do dia para a noite. Né? Então, assim, com muita cautela, né, as pessoas que têm interesse de aproveitar essa oportunidade de comprar com preço abaixo da patrimonial, ela tem que entender que ainda tem muita volatilidade que pode acontecer no meio do caminho, tá? Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o motivo da queda, muito importante, as cotas patrimoniais ainda não mudaram, porque não teve reflexo, nem tempo hábil para ter o reflexo no valor do ativo, né? O que mudou foi a cota de mercado. Em alguns fundos, Ibrahim, que aí é muito interessante. Eu fiz o levantamento no nosso fundo, né? Para quem entrou aqui agora mais recentemente, eu sou gestor de uma empresa chamada TG Core e nós temos como nosso principal fundo um fundo chamado TGAR, TGAR11, que é um fundo imobiliário híbrido de desenvolvimento. Tá? Nós fizemos uma análise depois do início da queda, no começo de março, nesses últimos 15 dias, apenas 4% dos cotistas zeraram ou diminuíram sua posição. Tá? E nesse mesmo período, Ibrahim, o fundo caiu 20 e poucos por cento. Então, como que 4% vendendo afetou o preço de uma forma tão expressiva? E chega a ser até de uma forma irreal, porque o ativo, a cota patrimonial, ele está lá em cima, está em 133. E a cota de mercado hoje, se não me engano, fechou em 195, 194,70 aproximadamente. Então, pouca gente vendendo, como o mercado todo se recuou, as pessoas que desesperadamente começaram a vender foi jogando o preço para baixo, a cota de mercado para baixo, e que, de uma certa forma, foi assustando as pessoas e, de uma forma geral, os fundos imobiliários sofreram bastante aí nesses últimos dias. E aí é uma coisa que
eu acho que é uma coisa meio básica, mas é essencial, que eu tento falar muito aqui no Antifrágil, a pessoa ela entrar no mercado com a cabeça errada e com a visão errada do que ela está fazendo. Ela enxergar fundo imobiliário e até ação também como uma aplicação num papel, num númerozinho numa tela. Aquilo ali, se ele enxerga assim mesmo, se ele acha que é assim, ele realmente fica desesperado, né? Agora, se você entende que você comprou participação no fundo em um CNPJ que compra ativos imobiliários bons, a filosofia é a mesma. Eu, por exemplo, meus imóveis, eu não vendi meus fundos imobiliários, inclusive Tigar 11, como não vendi meus imóveis também na crise. Não é porque eu dei 2 meses de carência para o meu inquilino do imóvel para ele respirar, que eu acho que meu imóvel é ruim agora e vou vender ele a qualquer preço. Né? Então, é uma questão um pouco mais sair desse turbilhão de informação, entender a essência da coisa e ficar mais tranquilo, né? Às vezes, tudo bem, a gente precifica um ativo, às vezes não só com a cota patrimonial, mas com o fluxo de caixa que ele vai gerar no futuro. Esse fluxo de caixa pode ser afetado em 2, 3, 4 meses? Até pode. Mas isso define o preço dele para daqui 5, 10 anos, né? Não define, né? Essa que eu acho que é a minha visão de investidor de verdade, né? Muito bem lembrado. Pode falar, desculpa. E que, assim, é uma questão de economia comportamental também, né? Desse pânico. A gente vê o tanto que a prática é mais difícil do que a teoria, né? Porque se falava muito, o investidor tem que ser de longo prazo, ele não pode entrar em pânico, etc. Na hora que tá tudo bem, é fácil falar, né? E na hora que veio uma crise, a gente viu muita gente tomando decisão de curto prazo baseada no pânico, é onde aquela velha história, né? O dinheiro transfere dos impacientes para os pacientes, né? É isso aí, Brian. E aí, até exemplificando de forma prática esse seu conceito, por exemplo, o Tegar 11, o nosso fundo, ele tem hoje aproximadamente 51 empreendimentos imobiliários, tá? Então, são 51 empreendimentos espalhados em 31 municípios no Brasil. Já está em 51, não sabia que tinha já 51. 51 empreendimentos, né? Cada empreendimento pode ter 400, 500 unidades. Então, tem 51 empreendimentos distribuídos em 31 cidades no Brasil, né? Que, teoricamente, vai passar pela crise, não vai cair uma bomba e sumir os imóveis. Então, eu acho que tem que, nesse momento, até nessa experiência comportamental que você falou, fazer essa análise real. Bom, qual que é o ativo que está lá? Pô, 51 empreendimentos, né? São muitas unidades imobiliárias. Não faz sentido ela perder um valor de 30% do dia para a noite, né? Então, realmente é muita calma nessa hora, né? Analisar os ativos, né? E analisar os fundos imobiliários como um todo, o que tem dentro dessa carteira. E não simplesmente a cota de mercado, que é essa oscilação que acontece devido a esse momento pontual de pânico. Minha cota teria caído ali naquela semana, naquele mês, etc. Mas eu, pessoalmente, não venderia de jeito nenhum, né? É uma oscilação de preço por uma notícia que pode afetar alguma coisa em 2, 3 meses, mas o valor do meu ativo, para mim, não mudou em nada em relação a isso, entendeu? Só que o problema é que quando você tem um fundo imobiliário, o problema, ou a vantagem, na verdade, né? Um fundo imobiliário ou uma empresa de capital aberto, essa oscilação de preço tá na sua tela o tempo inteiro e isso te assusta, né? Você vê aquele vermelhinho na tela ali, menos 10%, menos 15%, isso te desespera. Sendo que na sua empresa de capital fechado ou no seu imóvel que está fora do mercado aberto, você não vê essa oscilação porque não tem alguém na porta do seu imóvel o tempo inteiro perguntando quanto você paga, quanto você vende, por quanto você paga, por quanto você vende. Se tivesse, aconteceria a mesma coisa, né? Então, tudo bem, existem gente que opera a questão em trade, day trade, ou swing trade de dias curtos, etc. Mas é para quem vive isso 24 horas por dia. Para nós, investidores, que é a maioria que tem seu trabalho, a sua empresa, investe o seu dinheiro, o seu patrimônio, para o seu patrimônio crescer,
essa mudança de preço em alguns meses, no fundo para mim, são muito mais oportunidades do que qualquer perigo real, assim. Igual você falou, tem que analisar bem o que tem dentro da carteira desse fundo, quem que é o gestor, se é um gestor ativo, que tem experiência no segmento, mas, em geral, eu sei que assim, é perigoso falar para quem não tem experiência, não sabe o que está falando, mas, em geral, os bons fundos imobiliários, hoje, para mim, são muito mais oportunidades, né? Quais são os segmentos que você acha que podem ser mais afetados no curto prazo ou no longo prazo? Ou que você acha que pode ter algum afetando no curto prazo, mas no longo prazo não vai fazer tanta diferença? Shopping, ou galpão, ou laje, ou desenvolvimento? O que você acha disso tudo? Ibrahim, eu vou dar o exemplo da minha opinião e até colocando sempre em paralelo como que está no Tegar, tá? Tá. E, sem dúvida nenhuma, os empreendimentos, os fundos imobiliários que têm composição das suas carteiras em empreendimentos imobiliários nos grandes centros, tá? Onde tiveram os maiores focos do Covid, né? do coronavírus, como São Paulo e Rio, e que tem uma necessidade de ter uma aglomeração de pessoas muito alta, vai acabar sofrendo um pouco mais, já está sofrendo um pouco mais, né? Então, os shoppings, né? Principalmente shoppings, em grandes centros, vão sofrer um pouco mais. No Tegar, a gente tem uma vantagem, e não foi por causa desse problema, né? Vem da nossa essência de tese, que o nosso negócio é investir em regiões fora dos grandes centros. Então, todos esses 51 empreendimentos que nós investimos são em regiões, em cidades médias, tá? Então, a gente investe muito ali no cinturão da soja, do Mato Grosso, lá no sul do Maranhão, sul do Piauí, norte da Bahia, norte do Tocantins, alguma coisa em Goiás, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo. Então, são em cidades médias que vão ter um efeito muito menor, né, do que os grandes centros, né? Então, o agronegócio continua a todo vapor, inclusive, né? O segundo item é isso, que a nossa base de tese de investimento são em regiões de médio porte que estejam atreladas ao agronegócio. Então, por causa disso, do que os seus pares na média, tá? Obviamente, de novo, tomar cuidado para falar, não vamos sofrer nada. Obviamente que se essa crise de saúde se alastrar para uma crise econômica, o mercado vai sofrer como um todo, e o Tegar não vai ficar isento disso. Mas, sim, comparando um fundo que tem atividade só num grande centro e um fundo que tem atividades em regiões médias atreladas ao agronegócio, eu acho que a gente deve sofrer um pouco menos. Legal. Os shoppings, você acha que, assim, no curto prazo não tem como, né? Fechado, né? Renegociando com os lojistas, isso tudo, os shoppings em si sofrem no curto prazo, né? Mas eu tô vendo, assim, uma queda que eu acho excessiva e que, no fluxo de caixa disso para o longo prazo, se tornou, muitas vezes, oportunidade mais do que uma queda que tem fundamento real. Tudo bem, tem fundamento uma queda ali para você pegar um fluxo de caixa de 2 a 4 meses e tirar ele na sua perspectiva de 5 anos, beleza. Agora, você precificar o valor do ativo inteiro baseado em 2, 3 meses de dificuldade, eu acho que, lógico, com as devidas, se você olhar os devidos fundos certos, alguns se tornaram mais oportunidade do que tem fundamento essa queda desse tamanho, né? Com certeza, Ibrahim. Tem fundos imobiliários de shoppings que chegaram a cair 40%, né? 40 e poucos por cento. De novo, por mais que essa crise vai doer, né, não faz sentido esse ativo desvalorizar 40%. Né? De novo, tem que tomar muito cuidado, porque também tinha alguns fundos que estavam com a sua cota de mercado sobreprecificada, né? Estava lá em cima. Sim. Então, tem que comparar muito sempre a cota patrimonial com a cota de mercado. E se essa cota de mercado tiver um deságio relevante, aí sim pode ser uma alternativa, como você falou, mais oportunidade do que um problema. O seu áudio está um pouco ruim, Brian, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Voltou? Melhorou? Voltou. Ah, beleza. Vamos lá. O que eu falo aqui pro pessoal é o seguinte. Sempre que você puder, é óbvio que é interessante você tentar comprar
um fundo com uma cota, o valor da cota de mercado abaixo da patrimonial, maravilha, excelente oportunidade, se for um bom fundo, né? Agora, um pouco acima da cota patrimonial também não é ruim, porque é natural que um ativo listado em bolsa tem uma demanda maior, porque tem um preço menor, né, das cotas, tem uma liquidez maior, então tem uma demanda um pouco maior, é natural que ele esteja um pouco acima. Mas tinha alguns que estavam muito acima, né? Assim, uma cota patrimonial de 150 e a cota de mercado é 200, 200 e tanto, né? Mais de 25, às vezes 30% acima da cota. Aí eu já acho que é caro. E agora a gente está vendo o cenário contrário, né? As cotas de mercado bem abaixo da cota patrimonial, ou seja, você está comprando algo numa avaliação ali, sem considerar a demanda, já está bem abaixo do valor patrimonial dela, né? Só de patrimônio mesmo. Exatamente. De novo, a gente não consegue mensurar o tamanho dessa crise, né? A gente fica na torcida, né? Você que é um cara muito antenado, já está tendo algumas teses referentes à defesa de um lockdown vertical em vez de horizontal, né? Eu, particularmente, não queria estar na pele dos governantes, né? Não quero defender lado nenhum. É uma decisão muito difícil, mas eu tenho uma opinião de que essa paralisação temporária foi muito necessária e importante, né? Está sendo, para não ter uma curva muito acentuada de contágio, mas provavelmente ela não deve durar muito tempo, como algumas pessoas defendem, né? Daqui a pouco, talvez as pessoas de faixa etária de menos risco, né, de 20 até 40 anos, podem aos poucos voltar aos seus trabalhos e voltar à economia. E se isso acontecer, provavelmente os efeitos práticos na economia vão ser minimizados, né? E é o que a gente torce, né, Ibrahim? A gente não pode saber, mas pelo menos torcer a gente pode. Dentro dessa linha... Pega, se for para um lado, ele come, né? Mas... Exatamente, é difícil. Um pouquinho de racionalidade, acho que a gente vai sair bem dessa aí. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o populismo, né? Eu acho que o radicalismo, nem para um lado nem para o outro, nunca é bem visto, né? Eu acho que uma ponderação de um equilíbrio, sim, de fazer um lockdown horizontal por um tempo, né? Depois, aos poucos, vai reabrindo, né? Eu acho que economias mais maduras já estão com essa psicologia e, se Deus quiser, o Brasil vai seguir numa linha parecida, sem prejudicar o risco de saúde, principalmente dos grupos de risco, né? Que é o grande ponto aí da gente proteger as pessoas que a gente ama, né? Todo mundo tem pais, avós, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas nessa linha que está acontecendo, né? Eu já cheguei a ver alguns vídeos aí de um cara de Israel, lá do secretário de Defesa, do própria economia americana, né? Tive um call esses dias com um senhor que está em Londres. Vai ter uma reabertura gradual, né? E isso, se Deus quiser, vai ter um efeito menor do que estava se esperando numa crise econômica, né? E se isso acontecer, né? Se esse for um dos cenários traçados, sem dúvida nenhuma pode ser uma excelente oportunidade, né, em vários tipos de mercado, e nos fundos imobiliários não é diferente, de se adquirir ativos abaixo do preço patrimonial, como você acabou de falar. Duas coisas que antes da gente... Eu quero perguntar algumas coisas sobre o Tigar, especificamente, sobre o TG Ativo Real, fundo, porque é bom para a gente aprender, até para o pessoal aprender algumas coisas técnicas de fundo imobiliário um pouco mais avançadas aqui. Mas antes disso, até brinco assim, sobre a paralisação vertical versus horizontal que o pessoal está perguntando aqui. Eu concordo 100% com você. Eu acho que a horizontal, nesse início, foi essencial. Com certeza. Mas já está começando a poder pensar em alguma coisa vertical, já que a gente começou deu para respirar, né? Eu brinco assim, a paralisação horizontal é a dipirona. A criança está com febre lá, se der uma dipirona, ela vai entrar em convulsão, porque o antibiótico não faz efeito de uma vez. Aí, beleza, deu a dipirona, passou a febre, agora vamos tentar entrar com antibiótico. Agora, né, pelo menos, mas você não pode, não, só vou entrar com antibiótico, não vou parar a febre. Beleza, vai tirar a infecção, mas ela vai entrar em convulsão antes, né? Então, são questões de curto prazo versus longo prazo, né? Exatamente, Bruno. E sobre a perspectiva da cota patrimonial, o seguidor fez uma pergunta interessante esses dias. Eu fiz um texto explicando a perspectiva de imóveis versus fundos imobiliários. O seu áudio está baixo de novo, Ibrahim. Acho que está pegando o seu pescoço. Será que é isso? O microfone. Deixa eu ver. Voltou, melhorou? Muito. Beleza.
que eu fiz um post esses dias comparando a questão de um imóvel normal com fundo imobiliário, com ações, etc, né? E aí um seguidor fez uma pergunta muito interessante. Mas se essa crise for uma crise pior que de 2008 e a coisa piorar muito, né? Aí eu até brinquei com ele. Eu falei assim, então esse exemplo que eu peguei aqui, deu um exemplo de 12 meses, você muda o mesmo exemplo para 36, 48 meses. Então, se você tem uma perspectiva de verdade de longo prazo, que na minha opinião é uma questão até de humildade, entender que você não prevê curto prazo, fundo e topo, você tem muito mais chance de ter calma para tomar decisão inteligente, né? Agora, falando diretamente sobre o Tigar 11, sobre o TG Ativo Real, é uma dúvida que muita gente tem, que eu acho que até ensina a gente a entender questões técnicas de fundo imobiliário mais legais. Como que funciona uma estrutura de garantia do fundo como um todo, do CRI, como que o fundo pode quebrar ou não quebrar, um fundo imobiliário, né? Como é que funciona a estrutura de garantia, como você, quando tem o CRI, né, com o certificado de recebível imobiliário, tudo isso aí. Bom, até agora a gente falou mais dos empreendimentos de equity, né? Que Uhum. você entra como sócio no empreendimento e que o imóvel está lá. Não tem muito o que fazer nem para o bem nem para o mal, né? Sim. Então ele não vai se desvalorizar 50% do dia para a noite e também não vai se valorizar 50% do dia para a noite. Ele está lá, Sim. ele está sendo desenvolvido. Uma outra estratégia que nós temos dentro do Tigar, que é a aquisição de recebíveis imobiliários, que isso normalmente é feito através da compra de CRIs, de certificado de recebíveis imobiliários, né? E aí eu acho que a gente tem uma grande vantagem, Brian, que você que conhece bem a nossa história, a gente foi criado, a gente foi forjado no meio da crise de 2015, né? A nossa empresa foi fundada em 2009, como você sabe, completamos 10 anos ano passado. Fomos criados com essa tese de focar em regiões não óbvias, né, de cidades médias, em parceria com os médios empreendedores imobiliários regionais. Uhum. Né? E dentro dessa tese, a gente começou com operações de CRI. E, pô, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, quando a gente realmente começou a pegar tração em 2013, 2014, a gente pegou a crise de frente. E nessa crise, a gente foi muito cuidadoso em reforçar as estruturas de controle e garantias desses CRIs. Então, a gente se orgulha em dizer que nós passamos por essa crise de 2015 e 2016 sem nenhum único default. Por quê? As razões de garantias de fluxo e razões de garantia dos imóveis que lastreavam os CRIs eram mais do que suficiente para cumprir com as suas obrigações. Né? Pessoal, default é tipo assim, se um empréstimo, empréstimo entre aspas em forma de CRI, o empreendedor imobiliário ficou sem dinheiro para pagar, não teve como nem repor esse dinheiro aí, mais ou menos isso aí, né Diego? Exatamente, exatamente. Então, nessa linha, a gente sempre preocupou muito de fazer operações com muitas garantias de fluxo, né, de recebíveis, e com garantias ainda, além do fluxo, alienação fiduciária dos imóveis ou das SPS. Tá? Uhum. Então, assim como foi feito na crise de 2015, que não tivemos nenhum problema, essas operações continuam com essas mesmas estruturas de garantias. Né? Obviamente, de novo, a gente está torcendo para que essa crise que vai acompanhada do coronavírus, ela seja mais leve. Né? Mas se for numa crise extremada, o que pode acontecer, Diego? Esses recebíveis não ser suficientes para pagar o saldo devedor do CRI, né? E aí o Tigar tem uma grande vantagem que a gente pode levar à execução da garantia, que é a alienação fiduciária, e em vez de passar a ser credor desse imóvel, a gente passa a ser proprietário desse imóvel. Né? E comparando com os nossos pares, os outros fundos só de papel, fundo só de CRI, ele teria uma dificuldade de saber o que fazer com esse imóvel. Pô, o que eu vou fazer com esse imóvel agora? Ele ia acabar ter que levando isso para leilão e pegar o preço que aceitarem pagar por ele. Né? No nosso caso, como a gente também tem o braço de desenvolvimento imobiliário, a gente tem essa facilidade do day after. Do que a gente vai fazer no dia seguinte da gente executar essa garantia, receber esse imóvel como dação em pagamento, normalmente com valor muito abaixo do que ele valeria, né? Então é uma oportunidade, e a gente sabe o que fazer com ele no dia seguinte, porque a gente tem experiência em desenvolvimento. A gente provavelmente vai buscar um parceiro regional e vai tocar esse imóvel como empreendedor, como desenvolvedor daí para frente, logo que passar a crise. Né? Então, aos pares... o seu microfone está no pescoço.
É. Não melhorou não, Ibrahim, tá ruim. Aí, melhorou. Sabia disso, cara. Ixi. Dessa perspectiva de poder fazer algum empreendimento com imóvel, né? Eu sabia que tinha uma garantia geralmente bem maior do que o que foi cedido de crédito, né? Inclusive em ativos mesmo, né? Essa alienação fiduciária, mas nunca tinha pensado por essa perspectiva de você não precisar levar a leilão e tomar alguma decisão para ter uma liquidez mais rápida só por isso, né? E faz sentido, né, Ibrahim? Porque Sim. numa execução de alienação fiduciária, você dá a oportunidade de... Primeiro você tenta um leilão, valor de mercado, segundo, o valor da dívida, e se não, você pode receber o imóvel como dação em pagamento. Então, você receber esse imóvel como dação em pagamento, num caso que a gente tem capacidade de tocar esse imóvel, pode ser aí uma grande oportunidade. Obviamente, galera, que a gente está falando isso num caso extremo de execução, né? Que, dado as estruturas de garantia que nós montamos, nós não tivemos nenhum caso ainda de precisar fazer isso, nem na crise de 2015 e 2016. Então, a gente espera, se essa crise também não for tão pesada, que não precisamos fazer isso. Que os próprios recebíveis, o próprio empreendimento seja suficiente para pagar todo o saldo devedor do CRI. Mas se não for, a gente tem um caminho aí muito plausível de seguir, né, para tentar evitar qualquer tipo de perda no fundo. Uhum. Diego, nos empreendimentos de desenvolvimento... Tá dando para escutar minha voz? Que eu tirei o fone. Tá ótimo. Ah, melhor. Nos empreendimentos de desenvolvimento, o que pode acontecer assim, por exemplo, atrasar uma venda, deixar um pouco para depois o lançamento, mas você não perde o ativo, né? Você pode atrasar um pouco isso daí de uma forma mais prudente, mas sem perder, porque eu acho que um dos segmentos que mais preocupa o pessoal é de desenvolvimento, né? De ter um problema sério com venda, com o andamento da obra, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, Ibrahim. E aí, de novo, eu volto na fase que, como eu expliquei para vocês, os fundos imobiliários não podem tomar dívida, né? Mas alguns empreendimentos que o fundo imobiliário entrou na SPE, a SPE pode tomar algum tipo de endividamento. E aí que o Tigar, outra vez, tem o seu diferencial, que na maioria esmagadora, eu diria mais de 90% do nosso... A gente tem eventos que nós entramos de sócio. Tá? Te dar um exemplo aqui no caso de um loteamento. Tá? Então, a gente entrou num loteamento que precisava colocar 15 milhões de exposição de obra. Esses 15 milhões inteiro a gente colocou de capital próprio do fundo. A gente não pegou o dinheiro emprestado com ninguém, com o banco, para bancar esses 15 milhões. Então, colocou lá. Aí vendeu a carteira, tá lá recebendo. Se tiver inadimplência, se tiver distrato, o que vai acontecer? A gente simplesmente vai esperar a crise passar. A gente não tem obrigação, não tem parcela de banco para pagar, não tem obrigação em relação a dívidas. Uhum. Então, como você falou, é ter calma. Obviamente, como gestores, a gente tem que ter a responsabilidade de agir de uma forma a proteger os nossos cotistas o tempo inteiro, né? Atrasar um pouco a entrega, fazer o que tiver que ser feito nos empreendimentos imobiliários, mas não tem como quebrar, não tem como dar errado. Sim. Porque no fim do dia a gente vai comprometer um pouco o fluxo de caixa, que vai ter que ter um retorno, esperar um pouquinho mais para frente do que a gente estava prevendo, mas não vai ser um big deal, aí, um grande problema para aquele empreendimento. Sim. Uma coisa que você falou até de proteger o cotista, que eu acho que cada vez mais essa comunicação do gestor direto com o pessoal aqui, que muitos são cotistas. Eu sou o fundo imobiliário que eu tenho mais cotas disparadas, é o Tigar 11, pessoalmente, enfim. Ter essa clareza do seu mandato, né? Que eu acho que essa palavra mandato ainda não entrou na cabeça do pessoal. O mandato é o seguinte: você comprou cota daquele fundo, seja imobiliário ou seja de outra coisa, você está dando um mandato para ele fazer uma coisa específica e você está topando tanto o risco quanto o prazo disso, né? Às vezes é mais o prazo, na verdade. Então, assim, a gente tem que entender o que dá retorno de verdade, o que dá dinheiro. No fundo, é empreendimento imobiliário e empresa, né? O resto dá ali um retorninho, uma aplicação. Beleza, quer ganhar dinheiro? Tem que ter paciência, porque uma empresa não se desenvolve do dia para a noite, nem o imóvel se desenvolve do dia para a noite. Estou falando isso porque eu vi um cotista de um fundo reclamando para um gestor de fundo de ação esses dias, falando que ele deveria ser processado pela CVM por ter tido uma queda de 30% no dinheiro dele nessa crise, né?
Aí o pessoal falando assim, olha, você está falando uma coisa que, primeiro, foi uma queda de um fundo que tem um histórico muito bom, uma queda pontual de um momento de crise em linha com as empresas e com o índice que ele está tentando seguir, né? E dentro do mandato dele, que é investir em ações, né? Então, é muito de entender o mandato e estar alinhado com isso, né? Eu não quero ter retornos específicos de curto prazo se eu quero um retorno maior, né? Se eu estou investindo em empreendimentos imobiliários dentro ou fora da bolsa, em empresas dentro ou fora da bolsa. Eu sei que o retorno é maior, só que tem que ter uma certa consistência e paciência. É a mesma coisa aqui, né? Se ele tiver alinhado com o gestor, entender por que ele deu esse mandato para ele, entender a essência disso, a chance dele perder dinheiro tomando decisões de curto prazo irracionais é bem menor. Só que muitas vezes a pessoa não chega tão esclarecida. E a gente tem tido muita ajuda dos agentes autônomos aí também, alguns aqui até seguem a gente, né? Estão cada vez melhores e educando melhor o pessoal. Eu acho que no passado tinha muito agente autônomo, que são os representantes de corretoras que eram às vezes mal intencionados ou mal educados, mas isso eu tenho visto ter melhorado demais. Os caras estão cada vez melhores, mais esclarecidos, mais bem intencionados, né? E alinhando isso tudo com o pessoal também, né? É mais ou menos por aí. Com certeza, Ibrahim. O mandato é muito importante e você lembrou muito bem. O mandato de um gestor de um fundo imobiliário é oferir ganho com os investimentos imobiliários, né? Que isso não acontece do dia para a noite, né? Por isso que os fundos imobiliários sempre foram vistos como um ativo mais seguro, né? Porque é um lastro real, tem o imóvel lá como garantia e esse movimento é feito aos poucos, né? Então, por isso que essas quedas abruptas, e aí tem que tomar cuidado também, as altas abruptas não fazem tanto sentido. Se caiu muito, tá errado, mas se subiu muito também, tá errado. Então, por isso que o investidor tem que olhar muito quando for investir a cota patrimonial e a cota de mercado para ver se não tem nenhuma distorção aí real, nem para baixo, nem para cima. Uma coisa que eu acho legal do fundo imobiliário também é que o investidor grande de fundo imobiliário, seja uma pessoa física, um family office, né, um fundo exclusivo, ou às vezes um investidor grande mesmo, ele investe em fundo imobiliário olhando muito para o yield, né, que é o que esse fundo dá de renda mesmo em relação ao valor da cota, né? Igual quando ele compra uma ação de uma empresa maior, dessas empresas mais maduras, ele não olha tanto para a valorização mais, ele olha para o dividendo, para o yield, né? E como a cota patrimonial, desculpa, de mercado caiu muito, como o valor dessas ações também, essas maiores também caiu muito, eu acredito que esse tipo de perfil de empresa maior que paga muito dividendo e fundos imobiliários que são bons pagadores de dividendos tendem a voltar mais rápido simplesmente porque o yield vai ficar realmente mais alto mesmo. E começa a atrair esse investidor maior que ele está procurando realmente yield, renda. Ele não quer tanto mais ganho de capital na história dele, né? E isso atrai ele, né? Não tem jeito. O yield vai ficar maior com a cota menor, né? Você bateu num ponto aí muito legal, Facuri, porque o que acontece? Nessa onda aí que cresceu muito no mercado brasileiro, né? Quero viver de dividendos, né? Muita gente se ancorou muito de que forma que eu posiciono o meu patrimônio, o meu capital, para que a renda desses dividendos seja suficiente para eu atingir a minha independência financeira, né? Isso é muito legal e as pessoas passaram a valorizar cada vez mais esses dividend yields, né? Esses dividendos. Por isso que os fundos imobiliários passaram a ser um destino natural e as empresas geradoras de dividendos também. Tá? Obviamente, como você mencionou, com a queda do valor de mercado, esse yield deve melhorar, né? Então, por exemplo, um fundo que estava lá a 140, que pagava R$1 de dividendos, isso aí dava lá seu 0,7, se ele continuar pagando R$1, agora a 100 ele vai ser 1% ao mês, né? Exemplificando aí o caso que você colocou, né? Então, sem dúvida nenhuma, pode essa atratividade dos dividendos mais robustos podem fazer com que as cotas dos fundos imobiliários pós-crise ou pós-clareamento de futuro das perspectivas do que realmente pode ou não acontecer, esses preços retomarem de uma forma mais expressiva. Tá? Um outro ponto muito legal, que aí eu gostaria de dar o exemplo aqui do Tegar, a gente sempre cresceu o fundo via oferta 476,
que são ofertas restritas. Uhum. Né? Nós fizemos 6 ofertas restritas. A 7ª oferta foi uma oferta pública. A grande diferença da oferta restrita para a oferta pública é que na oferta restrita você chama o dinheiro conforme você vai tendo negócio. E na oferta pública o dinheiro chega de uma vez. Tá? Uhum. Então, a gente sempre teve um histórico muito bom de pagamento de dividendos e mais estáveis. Porque a gente nunca tinha dinheiro sobrando em caixa, sempre muito próximo das alocações. Com essa oferta pública que nós fizemos no final do ano passado, a gente acabou recebendo no dia 3 de dezembro o volume maior de dinheiro em caixa. Porque é regra da CVM, não é porque a gente escolheu. Só pode assim. Né? Foi 240? Foi 230 milhões. 200 milhões. E aí, com esse dinheiro maior em caixa, obviamente a gente foi correr para alocar esse recurso no pipeline que já estava previamente programado, né? Mas como são um pouco burocráticos, assinatura de contratos, diligências, etc., que você conhece bem, isso não é feito do dia para a noite. A gente tinha programado na oferta para fazer isso em até 12 meses. Né? Só que a gente conseguiu fazer bem mais rápido. A gente fechou o mês de fevereiro com 72% do patrimônio do fundo já alocado, né? Apenas 28% em caixa. Né? E estamos agora, né? Eu não posso falar muito, como é um ativo público, vocês vão ver aí no relatório o fechamento de março, daqui a pouquinho, mas a gente está trabalhando bastante para conseguir alocar esse caixa, né? E, obviamente, nesse período de incerteza, que a gente ainda tem um caixa considerável, em torno de uns 90 milhões de reais, a gente, vamos olhar com mais calma, vamos analisar, que não deixa de ser um grande diferencial de ter esse caixa, porque a gente pode surfar oportunidades ainda melhores. Uhum. Né? Só que aí, mesmo com esse caixa ainda reservado para surfar oportunidades melhores, a gente vem gradualmente no mês de janeiro e fevereiro pagando dividendos maiores, né? Crescentes, maiores não, crescentes. Então, no mês de janeiro, que foi publicado dia 30 de janeiro, último dia 8 de janeiro e foi pago em fevereiro, a gente distribuiu 57 centavos. No mês de fevereiro, que foi publicado no último dia útil de fevereiro e foi pago em março, nós já distribuímos 70 centavos, tá? E a perspectiva agora para março, que vai publicar em março e vai ser feito em abril, de novo, eu não posso prometer, porque o mês não acabou ainda, eu não tenho esse número exato, tá? Mas eu tenho já a convicção que é maior do que fevereiro. Então, a gente vem demonstrando essa crescente, tá? E buscando já estabilizar nos níveis que a gente tinha no passado. Né? Então, a expectativa é que já nesses próximos meses a gente já estabiliza os dividendos referentes ao segundo semestre do ano passado. Né? Devido à geração de caixa dos empreendimentos que nós investimos. Né? E aí, Ibrahim, é muito importante lembrar que alguns fundos de shoppings que vão ser mais prejudicados com essa questão da paralisação, eles definiram uma política de parar de distribuir dividendos por um tempo. Tá? Eu queria deixar bem claro que essa não é a política do TG Ativo Real. A gente vai continuar distribuindo dividendos. Todo o resultado caixa que tiver no fundo dos recebíveis, dos CRIs, dos empreendimentos que já são performados, são geradores de caixa, o dinheiro entra no caixa e a gente distribui para os nossos cotistas, porque a gente sabe sim, principalmente nesse momento delicado, que qualquer geração de caixa pode ser muito útil para as famílias, para os investidores dos nossos fundos. Tá? E estamos comprometidos para lutar com todas as forças para que esses dividendos, nos próximos meses, continuem em patamares satisfatórios. Legal. Isso é uma coisa assim que a gente nem julga, né? Realmente um fundo só de shopping, às vezes é a decisão mais inteligente, segurar um pouco o dividendo para depois continuar distribuindo ele de novo nesse momento, né? Mas como o Tigar é um fundo que é híbrido, né, e tem muitas opções, né, de forma de rendimento, ele pode continuar distribuindo todo mês ainda seu dividendo da mesma forma, né? Diego, uma última dúvida aqui para a gente fechar, que é uma dúvida que me perguntam muito aqui, e eu não sei se a gente responde certo, que é por que o investidor investe num fundo imobiliário e não numa incorporadora que tem está incorporando imóveis parecidos, às vezes tem shopping, etc. Acho que a principal diferença é a questão de não poder se endividar e é uma questão mais conservadora nesse sentido, né? Acho que é mais ou menos por aí. Ibrahim, na minha opinião, é a facilidade que o mercado brasileiro permitiu
que um cotista com valores pequenos, sem custos adicionais, né, que as corretoras praticamente zeraram os custos de corretagem, de custódia de fundos imobiliários, acessar os fundos imobiliários. Né? Então, devido a essa ferramenta, que na minha opinião foi um dos grandes divisores de águas da democratização do investimento, do acesso democrático para várias faixas de renda e perfis, em acessar empreendimentos que pareciam inalcançáveis, né? Imagina eu, que dia que eu, pessoa física, poderia ser sócio com pouco dinheiro de um shopping, de uma incorporação de um prédio, de um loteamento de 2.000 lojas. Então, esse acesso é que permitiu essa pulverização dentro da estrutura de fundos imobiliários. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, né? A facilidade de se abrir uma conta numa corretora sem custo, de fazer um depósito do dinheiro na corretora e adquirir cotas aí na faixa de R$100 de cota mínima e podendo surfar rendimentos proporcionais às grandes fortunas que antes eram restritos a esse tipo de ativo. Sim. Não, maravilha. Acho que é isso, pessoal. Acho que a gente tentou responder aqui quase todas as dúvidas. Valeu demais quem participou aí, tirou dúvidas. Quiserem mandar aí depois no direct ou no comentário aqui das mensagens, a gente vai mandando aqui. Eu peço pro Diegão dar uma força pra gente. Quem quiser entender melhor, tem o site aí, tgativoreal.com.br. Ali tem os empreendimentos imobiliários, se vocês quiserem ver especificamente o que é o ativo por trás e não só o que é o preço na tela da corretora, porque para o investidor de verdade é isso que importa, né? E eu acho que é isso aí, beleza? Tem mais alguma dúvida aí, Diego? Algum comentário? Tá tudo certo. Cara, não, eu acho que é isso. Eu reforçaria aqui de forma bem resumida. Reservar aqui de uma forma bem resumida. O Tegar, a gente está tomando todas as medidas para que a gente sofra menos nessa questão dessa crise que possa vir, né? Estamos com o pé no chão, realistas, sem tapar o sol com a peneira, sendo ágeis e cumprindo com a responsabilidade do mandato que os investidores nos confiaram, né? Além disso, a gente tem diferenciais por investir em regiões com cidades de menor porte, de médio porte, com empreendedores locais que conhecem muito as regiões, atrelados ao segmento do agronegócio, que vai sofrer menos que a economia, e por não termos quase nenhuma alavancagem dentro dos empreendimentos que a gente investe, né? Então, tudo isso pode sim fazer com que sofra menos do mercado brasileiro, né? Então, o compromisso que vocês têm aqui, de todo o nosso time, queria parabenizar aqui o time da TG Core, de todas as empresas que formam o nosso grupo de controle e monitoramento, que nós somos em torno de 350 pessoas, tá? De todas as áreas, né? Que estão aqui se desdobrando, trabalhando. E é engraçado, Ibrahim, a gente parece estar trabalhando mais de home office do que se tivesse na empresa. Então, realmente, todo mundo comprou essa briga, todo mundo comprou essa luta, né? E, sem dúvida nenhuma, sem deixar a peteca cair, sem deixar as notícias ruins aí nos abalarem psicologicamente, a gente vai lutar até o fim para conseguir ultrapassar essa crise e vamos conseguir, tá? Então, o Tegar está preparado, o time está preparado, né? A gente está aí firme para conseguir ultrapassar todas as dificuldades. Muito obrigado pela oportunidade do Antifrágil. Parabéns de novo pelo trabalho, né? Eu que agradeço, amigo. O reconhecimento que você tem aí com essa quantidade de seguidores. Eu acredito de verdade que você contribui muito na vida de muita pessoa, dando força, dando dicas, né? Resumindo assuntos que talvez seria muito mais complexo a pessoa conseguir acessar sozinho. Você resume de uma forma muito simples e muito bacana. Eu sou um grande admirador do seu trabalho e queria falar que a TG Core está de portas abertas. Estamos à disposição para que todos que tiverem dúvidas, que quiserem entender um pouco mais sobre o nosso mercado, e estamos aí firmes e fortes e confiantes que vamos vencer mais essa, Ibrahim. Show de bola, mestre. Todo negócio que eu invisto, eu gosto de olhar muito o time. E o time da TG Core que eu já vi de perto é uma coisa incrível, cresceu demais. E eu não duvido nada que ninguém está trabalhando mais no home office do que do escritório, não, porque quando é viciado em trabalho, não tem jeito, não. Home office você trabalha mais, né? Maravilha, mestre. Obrigadão pela aula. Valeu, galera. Vamos deixar salvo aqui. Vou colocar aqui depois o site da TG para vocês verem. Tem o Instagram deles. E qualquer dúvida, avisem. Valeu, abração. Muito obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Com Deus. Um abraço.